Olá, queridos amigos. Desde a eleição e a posse do presidente Bolsonaro, eu tenho observado que os cristãos em geral, mas mais especificamente os evangélicos, têm entrado num estado de euforia, pensando que a partir da eleição dele vão poder ditar as regras e a pauta de como todos os brasileiros devem viver. Em 2016, a atual ministra da Cidadania e da Família, a pastora Damares, chegou a dizer que, abre aspas, estava na hora da Igreja Evangélica governar o Brasil. E me parece que muitos estão pensando mais ou menos a mesma coisa, que a partir de agora, com este governo, os evangélicos vão ter um predomínio sobre o pensamento e vão fazer com que, desta forma, o Brasil acabe se tornando evangélico por conta desta influência governamental política. Quero trazer aqui algumas considerações que eu considero importantes para todos nós. Primeiro, que nós vivemos no Estado democrático, e isso graças a Deus, graças a Deus. É Ele quem nos dá a oportunidade aqui no Brasil de vivermos numa democracia. O Estado democrático pressupõe e deve ser um Estado laico. O que significa isso? Um Estado sem religião. Ele não vai adotar uma religião para ser parte do Estado. Vai se separar da religião. O que significa o Estado laico? Primeiro, essa separação entre igreja e Estado. O Estado tem sua competência e a igreja tem a sua, mas cada um faz seu trabalho, sua competência de uma forma separada. A igreja não se mistura com o Estado não se mistura com determinada igreja. Um Estado laico significa que o Estado, o governo, não vai ter uma religião oficial. Isso significa também que vai dar liberdade a todos os que moram neste país, nesta nação, de escolher o que desejar no aspecto religioso. Quer professar uma religião? Professa. Quer ser ateu? Seja. Quer ser agnóstico? Seja. Ou seja, cada um é livre para escolher aquilo que a sua consciência determinar. Isso é ótimo, porque dá liberdade às pessoas, promove diálogos entre as pessoas e faz com que todos vivam em paz. O Estado laico foi criado, gestado na história, por quê? Porque antigamente os estados tinham uma determinada religião. No Ocidente, geralmente era a religião católica. Em alguns países eram religiões protestantes. No caso da Alemanha era luterana, da Inglaterra era anglicana. Mas havia muita perseguição por conta disso. As minorias não eram respeitadas, minorias religiosas. E por isso o Estado laico acabou se impondo. O Estado laico é uma bênção, inclusive para nós que professamos uma religião. É uma bênção, porque nos dá liberdade para expressar essa religião. Então, o Estado ser laico, sem imposição de religião, é algo que todos nós, inclusive nós evangélicos, deveríamos procurar. Portanto, o Estado laico, ela promove a proteção das minorias religiosas e de quem não quer ter religião. Isso é importante e bom. Então, separação de competências. O Estado governa. E governa sem ficar falando de Deus. Simplesmente governa, promove a justiça social, promove o bem social, protege seus cidadãos, faz com que tudo funcione bem, busca o pleno desenvolvimento econômico, relaciona-se bem com outros países. Isso é função do Estado, isso é função dos governos que atuam nesses estados, que dirigem os estados. E a igreja?
A igreja, ela faz o seu trabalho de tratar dos seus fiéis. No caso da igreja evangélica, o mesmo da igreja católica, nossa missão é fazer aquilo que Jesus disse: pregar o evangelho, fazer o bem, cuidar das pessoas, amar o próximo, mesmo aqueles que pensam diferente de nós, mesmo aqueles que agem diferente de nós. Então, compete à Igreja do Senhor Jesus amar as pessoas de outras religiões, amar os ateus, amar os gays, amar os índios, amar os que são marginalizados, enfim, cumprir o que Jesus fez e falou. Então, amar e fazer o bem. A igreja evangélica pode tentar influenciar com seus valores a sociedade brasileira? Claro que pode e deve. Influenciar é bom. Propor os nossos valores, propor aquilo que queremos para a sociedade brasileira. Isso é ótimo. Agora, isso deve ser feito dentro das leis. É uma influência que deve ser feita respeitando as leis que existem. O que significa isso? Que as mudanças que queremos devem ser feitas através do Congresso Nacional, que é a casa que faz as leis, pedindo que o Executivo, que o Judiciário, de fato atuem de acordo com as leis que aí estão em vigor. Por exemplo, nós somos contra o aborto. Então, nós vamos fazer toda a influência honesta, democrática, para evitar que uma lei que promova o aborto possa ser aprovada no Brasil. Claro que vamos fazer isso. Claro que vamos influenciar. Nós temos esse direito também, por estar dentro do Estado. Agora, o que a gente não pode é impor os nossos valores para toda a sociedade. Essa imposição, através de governo, não vai dar em nada. E não pode. É algo muito ruim. Então, o que nós, como igreja, principalmente igreja evangélica, o que nós desejamos, o que eu entendo, é que nós vamos fazer a nossa missão sem nos preocupar em agora vamos governar, agora vamos mandar no Brasil, agora o Brasil vai se tornar evangélico. Não, isso aí não tem sentido, não tem valor e não é isso que o Evangelho proclama. É interessante que Jesus disse que o seu reino seria aqui um reino de amor, um reino de paz. E em Zacarias, eu lembro uma palavra deste profeta, Deus diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas pelo meu Espírito. É pelo Espírito de Deus, pelo amor, pela paz, pelo bem-querer, que nós vamos ganhar o Brasil para Jesus. É dessa forma. Não por política, não por governos, não por essas coisas. Deus abençoe a todos nós, Deus abençoe o Brasil e que aqui consigamos construir uma pátria justa, uma pátria serena, uma pátria que respeite a todos, uma pátria que traga o bem a todos os seus cidadãos.